Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Vilão Prime. Capítulo 261. Konogakakuri. Em um beco deserto. Ishiki parou de repente, virando-se lentamente para olhar para trás. Um homem de presença imponente estava no final do beco, seus olhos roxos profundos fixos em Ishiki com um olhar intenso. Ishiki não ficou nem um pouco surpreso. Aliás, até sorriu, divertido. Apoiando o queixo em uma das mãos, ele inclinou a cabeça levemente e olhou para o homem com um sorriso casual. Uchiha Obito, um mero mortal que roubou o poder dos deuses. Eu não esperava que você dominasse as habilidades de espaço-tempo tão bem, e pensar que você conseguia perceber as ondulações que eu criei. Obito permaneceu em silêncio com o olhar fixo em Ishiki. Uma gota de suor frio escorreu por sua têmpora. Uma flutuação de energia tão avassaladora. E ele também controla habilidades de espaço-tempo. Kamui provavelmente é ineficaz contra ele. Preciso de uma abordagem diferente. Atraí-lo para a caverna Ryushi pode ser minha melhor opção. Ishiki não se incomodou com a falta de resposta de Obito. Simplesmente continuou a examiná-lo como se fosse um objeto. Seu olhar percorreu cada centímetro do corpo de Obito, seu tom de voz era tranquilo enquanto ele comentava. Um Rinnegan 6 Tomoe, suas habilidades oculares são bem parecidas com as minhas. Nada mal. Sua compatibilidade e resistência são excepcionais. Um corpo com as características do meu clã, carregando metade da essência do 10 Caudas. Mais do que qualificado para ser meu receptáculo. Pela primeira vez, um traço de emoção brilhou no tom indiferente de Ishiki, deleite. Um recipiente de altíssima qualidade. Comparado a este, o corpo que estou usando agora é praticamente um meio-termo improvisado. Enquanto a mente de Obito disparava, calculando freneticamente seu próximo movimento, uma voz muito familiar ecoou em sua cabeça. Jin. Missão escolhida emitida. Opção 1. Não importa o método, mate Otsutsuki Ishiki completamente. Recompensa pela conclusão. Essência de Otsutsuki Ishiki incompleto. Ponto. Opção 2. Use o Jutsu Ishiki e o leve para o seu acampamento. Recompensa de conclusão. Buff, espírito da palavra. Opção 3. Torne-se o recipiente de Ishiki e engane-o para que lhe conceda o selo Karma. Recompensa de conclusão. Essência de Otsutsuki Ishiki incompleta. Ponto. Espírito da palavra. Suas palavras carregam uma força sutil, porém inegável, potencialmente influenciando a realidade até certo ponto. Obito olhou as opções e rapidamente avaliou a situação. Todas as 3 recompensas são lucrativas, mas a dificuldade varia. Tipo a opção 3. É simplesmente deitar e deixar acontecer, mas completar a missão de uma forma tão humilhante. De jeito nenhum. Sistema, eu escolho a opção 3. Obito declarou internamente. Tanto a opção 1 quanto a 2 pareciam muito difíceis. Se ele conseguisse passar por isso deitado, então com certeza ele se deitaria. Reconhecido. O sistema fingiu estar confuso enquanto o provocava. Por que não estou nem um pouco surpreso com suas ações contraditórias, anfitrião? Cale-se. Após fazer sua escolha, Obito ignorou o sistema e voltou seu foco para Ishiki com uma expressão séria. Instantaneamente ele passou a atuar. Seu desgraçado, falando sem parar como um louco. Não entendo nada do que você está dizendo. E o que foi aquilo sobre as características do meu clã? Não me diga que você vem do mesmo lugar que Otsutsuki Kaguya? Quem diabos é você? Responda-me. Ao ver Obito agitado e inquieto, Ishiki soltou uma risada zombeteira, os cantos dos lábios se curvando em um sorriso de escárnio. Para um mero nativo, você certamente sabe bastante, Uchiha Obito. Parece que aquela idiota do Kaguya realmente caiu em suas mãos. E que pena. Eu tinha planejado deixá-la por último, para saborear pessoalmente a satisfação de acabar com ela. Enquanto ele falava, Ishiki deu um passo à frente, caminhando em direção a Obito. Obito não ousava tirar os olhos dele. Passo a passo, ele recuou, mantendo Ishiki dentro de sua vista o tempo todo. Ele fugiu. Ishiki o perseguiu. Nenhum dos dois tinha saída. Com um sorriso de predador nos lábios, Ishiki falou em tom provocador. Obito, você não quer saber quem eu sou? Chegue um pouco mais perto e eu me apresentarei direitinho. Em breve você entenderá tudo. É claro que Obito percebeu as intenções de Ishiki. Esse cara claramente queria gravar um selo de karma nele. Quando ele se tornou o receptáculo de Ishiki, ele naturalmente aprenderia tudo sobre ele. Eu sei que você está vindo atrás de mim, cara. Eu adoraria deixar. Mas se eu simplesmente me oferecer assim, você não acreditaria, não é? Para trás. Se der mais um passo, juro que vou lutar com você. Latiu Obito fingindo resistência e entrando em pânico. Como posso vender essa performance sem que ela pareça encenada? Nesse momento, o som de passos apressados rompeu repentinamente o ar tenso. Tanto Ishiki quanto Obito congelaram, virando a cabeça em direção à fonte do barulho. Um homem de cabelos compridos, vestido com um colete Jounin de Konoha com o emblema da força policial de Konoha em seus ombros, saltou agilmente de cima e entrou no campo de visão deles. Obito, isso? Obito foi o primeiro a reagir, seu rosto ficando mortalmente pálido. Antes que o recém-chegado pudesse terminar a frase, Obito o interrompeu com um grito frenético. Inarro, sai daqui. Não importa o que aconteça, não deixe esse cara te pegar. Ao ouvir isso, os olhos de Ishiki brilharam de interesse. Claro, posso tomar esse humano como refém e usá-lo para ameaçar Obito. Isso pode me poupar o trabalho de uma briga desnecessária e, antes que Inarro pudesse reagir, uma força avassaladora o atingiu, deixando-o impotente. Kurg, Ishiki agarrou Inarro pelo pescoço, levantando-o do chão sem esforço. Lutando contra a pressão sufocante, o rosto de Inarro ficou vermelho, a sensação de afogamento o consumindo. Puxe meus dentes.
Ele bateu desesperadamente no pulso de Ishiki, tentando se libertar. Mas o poder de Ishiki era absoluto. O mero Jounin de Konoha, e muito menos um shinobi de nível inferior, não tinha esperança de escapar de suas garras. À medida que suas forças diminuíam, as mãos de Naru caíram moles ao lado do corpo, e suas memórias do passado começaram a surgir em sua mente. Ao ver isso, Obito entrou em pânico. Merda, não posso deixar que ele mate o Inaru. Ele fez um gesto obsceno para Ishiki e rugiu furiosamente. Solte o Inaru. Se tiver algum problema, vem até mim. Ishiki sorriu divertido e abaixou o braço levemente, permitindo que os dedos dos pés de Inaru tocassem o chão, apenas o suficiente para ele recuperar o fôlego. Inaru respirou fundo e inspirou ar fresco com avidez. Mas antes que ele pudesse respirar direito algumas vezes, Ishiki o levantou novamente sem esforço. E assim a montagem da memória foi retomada. Ishiki se virou para Obito, seu tom era indiferente, mas investigativo. Vocês dois parecem bem próximos. Obito olhou para ele com ódio fervente, os olhos ardendo de fúria. Então, com uma voz cheia de tristeza e raiva, ele declarou: Inaru é minha família mais querida, meu irmão jurado. Eu juro, se você tocar em um único fio de cabelo dele, mesmo que eu tenha que vasculhar os céus e o submundo, eu, Uchiha Obito, vou despedaçar você. Capítulo 262. E você está tentando me ameaçar? Ishiki riu indiferentemente e apertou seu aperto. Um leve estalo ecoou no ar. Esse era o som da coluna cervical de Naru se esticando sob pressão. Obito cerrou os punhos com força, seu olhar queimando de raiva enquanto encarava Ishiki. Mas no momento em que ele olhou para Inaru, que mal conseguia se manter vivo nas mãos de Ishiki, sua fúria instantaneamente se transformou em profunda preocupação. Ele lentamente afrouxou os punhos, engolindo a frustração, falou com Ishiki. Deixe Inaru ir primeiro. Quaisquer que sejam suas condições, eu concordarei com elas. O tom de Ishiki tornou-se brincalhão à medida que ele insistia. Alguma coisa? Tem certeza? Diante da pergunta de Ishiki, Obito não hesitou um segundo. Assentiu com firmeza. Diga o que quiser. Por Inaru eu aceito qualquer coisa. Até Inaru, que estava perdendo a consciência e perdendo a consciência, parou de relembrar. Ele se esforçou para virar a cabeça, seus olhos sem vida pousando em Obito. Eu nunca percebi que eu significava tanto para Obito. Como pude ser tão cego antes? Você precisa correr, Obito. Não faça nenhuma besteira por minha causa. Ao ouvir as palavras de Obito, os lábios de Ishiki se curvaram em um sorriso satisfeito. Claramente, tudo estava indo conforme ele havia previsto. Ishiki abaixou o braço levemente, permitindo que Inaru respirasse por um momento. Ao mesmo tempo, ele levantou o outro braço e gesticulou para Obito dar um passo à frente. Não preciso que você faça nada. Só fique aqui na minha frente. A expressão de Obito escureceu com suspeita. Só isso? Não acredito em você. Você definitivamente está tramando algo. O sorriso irônico de Ishiki desapareceu quando ele levantou Inaru novamente, seu tom ficando impaciente. Preciso te lembrar, Uchiha Obito, você não tem outra escolha. Tem muita gente vindo correndo para cá agora. Se você não quer que eu mate todos, é melhor cooperar. O rosto de Obito tremulou com emoções conflitantes. Rangendo os dentes, ele pareceu se decidir e caminhou em direção a Ishiki. No momento em que ele estava ao alcance do braço, a mão de Ishiki disparou como um raio, agarrando num instante. Ao mesmo tempo, Obito sentiu algo bizarro, intangível mas inegável, penetrando nele através do aperto de Ishiki. Era como se algo estranho estivesse invadindo lentamente seu corpo. A sensação era desagradável, ou pelo menos deveria ser. Mas, por que isso realmente parece meio agradável? Ishiki estudou o rosto de Obito, um lampejo de confusão cruzando sua mente. Por que esse garoto parece estar resistindo, mas não está? Deve ser minha imaginação. Em poucos instantes, Ishiki terminou de implantar o karma e libertou Obito. Hein? É só isso? Obito rapidamente ajustou sua expressão, adotando um olhar gélido enquanto exigia friamente. O que você acabou de fazer comigo? Essa sensação, que diabos foi isso? Ishiki casualmente jogou Inaru quase quebrado no chão. Então, com um sorriso enigmático, ele respondeu. Você descobrirá em breve. Um vórtice espaço-temporal vermelho e preto se materializou atrás dele. Metade do corpo de Ishiki já havia entrado no portal, mas ele não se esqueceu de se despedir educadamente. Ansiosos pelo nosso próximo encontro, Uchiha Obito. Tenta ficar mais forte, tá? E, no instante seguinte, o vórtice se fechou e Ishiki desapareceu. Inaru. Obito correu para frente, levantando Inaru caído e verificando ansiosamente sua respiração. Ao confirmar que ainda estava vivo, ele soltou um profundo suspiro de alívio. Ufa, ótimo. Contanto que você não esteja morto, é isso que importa. Quanto a quaisquer efeitos colaterais, se o pior acontecer, vou comprar algumas células de Hashirama. Isso vai resolver tudo. Depois de injetar um pouco de chakra puro em Inaru, a dor em seu rosto diminuiu significativamente. Suspiro, você realmente passou por muita coisa dessa vez, meu amigo. Obito murmurou, sentindo uma ponta de culpa. Logo depois, uma equipe de shinobi apareceu no beco. Tão lento. Parece que a maioria das forças da vila foram enviadas para a linha de frente. Ainda bem que essas 3 aldeias azaradas não têm ninjutsu de espaço-tempo. Caso contrário, nossos preciosos bens estariam em risco. Obito pensou consigo mesmo. O líder do esquadrão se aproximou de Obito com uma reverência respeitosa. Obito-sama, o que aconteceu aqui agora? A expressão de Obito permaneceu solene enquanto ele respondia. Um ataque inimigo. Mas não é alguém com quem você possa lidar. Vocês não precisam se preocupar com isso. Deixem comigo e relatem aos superiores. O rosto do líder do esquadrão ficou tenso, mas ele assentiu. Entendo, Obito-sama.
Você gostaria que escoltássemos os feridos até o hospital? Óbito hesitou brevemente antes de concordar com um suspiro. Isso seria o melhor. Agradeço a ajuda. O líder do esquadrão deu um sorriso irônico. Não é problema algum. Como não somos fortes o suficiente para lutar na linha de frente, podemos pelo menos fazer o que podemos aqui na aldeia. A expressão de Óbito se suavizou. Depois de dar uma boa olhada no líder do esquadrão, ele de repente o achou familiar. Curioso, ele perguntou: qual o seu nome? O líder do esquadrão ficou momentaneamente surpreso antes de responder. Meu nome é Almino Nobushika. Ah, entendi. Foi por isso que Iruka cresceu e se tornou um professor tão excepcional. Ele tinha um pai que liderava pelo exemplo. Óbito deu um tapinha no ombro de Nobushika e riu. A guerra na linha de frente já foi vencida. Não vai demorar muito para que as boas notícias cheguem à aldeia. A excitação se espalhou entre os membros do esquadrão. Sério? Isso é incrível. É, Konoha venceu de novo. As bebidas são por nossa conta hoje. Enquanto o grupo comemorava, Óbito acenou brevemente antes de ir embora com um pequeno sorriso. Enquanto caminhava, Óbito de repente deu um tapa na testa e iniciou uma conversa mental. Ei, sistema, eu não completei minha missão há muito tempo. Por que ainda não recebi minha recompensa? O que é esse atraso? Ping de 460 milissegundos? A voz do sistema respondeu, soando um pouco culpada. Ain, o karma disse que acabou sendo mais difícil de decifrar do que eu esperava. Então, houve um pequeno atraso. Jin. Escolha bem-sucedida. Recompensa recebida. Essência de Otsutsuki Ishiki incompleta. Óbito, agora segurando sua recompensa, levantou uma sobrancelha em curiosidade. Sistema, eu estava muito ocupado antes para perguntar, o que exatamente é a essência de Ishiki? O sistema estremeceu ligeiramente antes de responder. Eu quebrei o karma de Ishiki dentro de você, modifiquei-o, e então, blá 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 blá. O sistema continuou falando em jargão técnico. Óbito suspirou, interrompendo-o impacientemente. Então, basicamente, você craqueou um software premium e me deu uma versão de teste gratuita e simplificada? O sistema se animou. Exatamente. Você é tão inteligente, anfitrião. Óbito esfregou as têmporas exausto. Tanto para um sistema de escolha de nível divino, porque ele parece tão ridículo. Tudo bem, sistema. Como eu uso esse software e quais funções ele tem? O sistema fez beicinho. Basta canalizar chakra para o karma em sua mão para ativá-lo. Nesse estado, você ganhará uma parte do poder de Otsutsuki Ishiki, cerca de 1/3 de sua força total. Com mais melhorias, você pode até desbloquear as habilidades dele. Os olhos de Óbito brilharam de excitação. Ele olhou para a palma da mão esquerda, onde uma marca preta em forma de diamante havia aparecido. Um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Este é um ótimo negócio. O clã Otsutsuki. Que bando de almas generosas. E a era do Sharingan acabou. A era das tatuagens está prestes a começar. Capítulo 263. Como alguém que ostenta olhos e tatuagens estilosos ao mesmo tempo, serei o cara mais legal da próxima era. Óbito pensou nisso por um momento. Isso não pareceu legal o suficiente, então ele se corrigiu. Não, eu diria que a próxima era começará comigo, Uchiha Óbito. Ele voltou pulando para casa. A primeira coisa que Óbito fez quando voltou foi falar com sua avó. Vovó, cheguei. Ao ver seu precioso neto são e salvo, a avó relaxou visivelmente e sua expressão antes tensa suavizou-se. É bom que você esteja de volta, é bom que você esteja de volta. Os dois conversaram por um tempo. Com o coração tranquilo, a avó foi planejar um casamento. Depois de correr o dia todo, Óbito voltou para seu quarto para descansar. Deitado na cama, pensamentos estranhos de repente surgiram em sua mente. Se algo acontecesse comigo, será que a vovó despertaria um Mangekyou ou Sharingan? A vovó me ama muito. Ela provavelmente me amaria, certo? Imitando o tom da avó, ele falou com uma voz triste, mas gélida. Se alguma coisa acontecer com meu neto, eu vou devastar. Cucucucucu. A atuação de Óbito foi impecável graças a anos de performances autodirigidas sempre que ele não tinha mais nada para fazer. Ele atuou com tanta frequência que suas habilidades foram naturalmente aprimoradas ao longo do tempo. Depois de se entregar a algum drama, Óbito se fez uma pergunta. Agora que penso nisso, sistema, tem algo que está me incomodando. Como Ishiki implantou karma em mim tão facilmente? O karma tinha requisitos extremamente rigorosos quando se tratava de selecionar um recipiente. Caso contrário, Ishiki não teria passado 1000 anos apenas para se contentar com um recipiente pouco adequado como Jigen. Caso contrário, Ishiki poderia ter simplesmente implantado o karma em Naruto ou Sasuke antes de morrer. Não teria sido muito mais conveniente? Claramente a implantação do karma não era isenta de riscos, e a taxa de falhas também não era baixa. Lembrando da expressão sutil de Ishiki naquele momento, até ele pareceu surpreso que o karma tivesse criado raízes tão facilmente. O sistema cutucou Óbito e explicou com uma voz sensual e madura. Você está se perguntando por que você era uma combinação tão perfeita para o karma de Ishiki? Isso ocorre porque esse sistema modificou seu corpo para ser compatível com a maioria das substâncias. Caso contrário, como você acha que conseguiu absorver e usar todas essas recompensas anteriores com tanta facilidade? A expressão de Óbito se iluminou com a compreensão repentina. Entendi agora. Então meu corpo é altamente adaptável. Isso não me torna super desejável? Se a notícia se espalhar, não terei um bando de moças Otsutsuki sedentas por mim. O sistema soltou um bufo irritado. Já pensou que você é apenas barato e versátil? Óbito. Por que um sistema fica com ciúmes? Sistema, não é da sua conta. Óbito ficou esparramado na cama por um tempo, mas assim que a sonolência o atingiu, ele acordou de repente. Foi como aquele momento de pânico na noite anterior ao início das aulas, quando ele percebeu que não tinha feito o dever de casa. Ele pulou da cama e ajeitou as roupas. Preciso avisar o vovô Madara. Teletransportando-se para um mercado próximo, Óbito pegou um saco de laranjas antes de desaparecer novamente. Num piscar de olhos, ele apareceu em Ryushi.
Vovô Madara, puta merda. As laranjas se espalharam por todo lugar enquanto Obito observava boquiaberto a cena à sua frente. 9 orbes da busca da verdade flutuavam em formação perfeita atrás de Madara. Vendo a expressão atordoada de Obito, a vaidade de Madara ficou completamente satisfeita. Pegando casualmente um orbe da busca da verdade, Madara disse despreocupadamente. Ah, fiquei entediado e fiquei mexendo. Acontece que os orbes da busca da verdade são surpreendentemente simples de fazer. Tudo o que você precisa é criar uma forma com a liberação de Yin Yang e então injetar nela chakra de alta densidade de Yin, Yang e todas as 5 naturezas elementais. Mas parece haver um limite para quantos eu consigo sustentar ao mesmo tempo. Só consigo manter 9 ativos por vez. Obito ficou boquiaberto. Ele nem sabia o que dizer. Em tão pouco tempo, Madara descobriu como fazer orbes da busca da verdade? Obito suspirou interiormente. Vovô Madara, você realmente levou a pior quando morreu. Se não fosse pela armadura do enredo, você poderia ter conseguido muito mais. Vovô Madara, você é incrível. Estou realmente impressionado. Ao ouvir os sinceros elogios do neto, Madara caiu na gargalhada, cheio de orgulho. Ele usou o Banshou Tenin para puxar uma laranja, descascando-a enquanto perguntava. Diga-me, como está a situação lá fora? Entendi, ponto. Obito pegou uma laranja e falou enquanto a descascava. Descobri que as 3 vilas Komogakuri, Iwagakuri e Sunagakuri estavam de fato se preparando para a guerra contra Konoha. Mas, felizmente, intervim a tempo e impedi que o conflito se agravasse. Embora. Obito suspirou sua expressão complicada. Houve um acontecimento bom e um ruim enquanto estive fora. Qual você quer ouvir primeiro? Madara levantou uma sobrancelha, pensando por um momento. Comece com as más notícias. Obito assentiu levemente, parecendo preocupado. Sua neta está grávida. Estou prestes a ser pai. A mente de Madara imediatamente se encheu de pontos de interrogação. Ele não gostava de mulheres, elas o atrasavam. Mas a gravidez não deveria ser uma ocasião feliz para a maioria das pessoas? Relembrando inúmeros enredos de romances, a expressão de Madara escureceu enquanto ele perguntava com raiva. Obito, não me diga que a criança não é sua. Obito congelou por um segundo, então lançou um olhar irritado para Madara. Vovô Madara, é claro que o filho é meu. O que você está pensando? Há coisas que aceito como brinde, mas isso? Com certeza farei eu mesmo. Madara se sentiu irritado e impotente, resmungando internamente. Garoto idiota, o problema foi a sua frase. Do jeito que você agiu agora, qualquer um teria tirado conclusões precipitadas. Tentando acalmar seu temperamento, Madara suspirou. Tudo bem, eu falei errado. Então, quais são as boas notícias? Obito sorriu de excitação. Minha identidade como Jinchuriki do 10 Caudas foi descoberta por Otsutsuki Ishiki. Ele não apenas me encontrou, mas também implantou um karma em mim. Madara sentiu como se um raio o tivesse atingido. Ele ficou completamente perplexo. Obito, você? Vendo a expressão atordoada de Madara, Obito sorriu. Ele cerrou o punho esquerdo, canalizando o chakra para a marca karma. Linhas pretas se espalhavam do seu braço esquerdo e subiam até a bochecha. Ao mesmo tempo, um chifre curvo brotou de sua têmpora esquerda, enrolando-se na parte de trás de sua cabeça e projetando-se no lado direito. Seu cabelo ficou cinza claro, e seu rosto estava coberto de marcas assustadoras. Obito agora parecia um deus demoníaco. Ele mostrou os dentes num sorriso malicioso. Vovô Madara, eu não pareço um fodão desse jeito? Um orbe da busca da verdade voou para a mão de Madara no segundo seguinte. Arte sábia, ataque relâmpago Yin. Relâmpagos roxos escuros irradiando energia destrutiva, caíram sobre Obito como uma rede. Obito, Nani? Capítulo 264. No breve meio segundo que passou, Uchiha Madara considerou muitas possibilidades. A princípio, ele pensou que o neto estivesse apenas tendo um de seus lapsos mentais habituais novamente. Afinal, não entender bem uma notícia boa ou ruim não era novidade. Mas quando seu neto revelou a forma de um Otsutsuki, Madara instantaneamente entendeu tudo. Obito havia sido possuído por Otsutsuki Ishiki. A marca karma gravada em Obito já havia afetado sua mente. Diante dessa demonstração aterrorizante de poder estrondoso, Obito ficou atordoado, seu rosto congelado em choque. Ele se transformou bem a tempo de evitar os arcos crepitantes dos relâmpagos e então gritou em pânico. Vovô Madara, você está tentando me matar pelo bem maior? Tudo que fiz foi exibir minha roupa nova. Não é como se eu fosse 1 bilhão de vezes mais bonito que você ou algo assim. Por que você está tão bravo? Madara deu uma risada fria, levantou a mão e invocou outro orbe da busca da verdade. Otsutsuki Ishiki, se você abrir mão do controle sobre meu neto agora mesmo, antes que Madara pudesse terminar, Obito já havia descoberto o que estava acontecendo. O vovô deve ter entendido errado. A culpa é minha. Ele recuou rapidamente, levantando as mãos enquanto começava a explicar. Vovô Madara, eu ainda sou eu, apenas uma centelha única. Encontrei uma maneira de domar o karma selvagem. Olhe atentamente com seu Rinnegan e você verá a verdade. Madara interrompeu seu ataque, estreitando os olhos enquanto inspecionava Obito com seu Rinnegan. Após uma análise mais aprofundada, Madara notou os detalhes. O chakra do neto estava exatamente o mesmo de antes, não havia sinais de corrupção. Não apenas isso, mas o chakra que emanava pelos caminhos do karma também pertencia inteiramente a Obito. Madara franziu as sobrancelhas, perguntando desconfiado. Você tem certeza de que ainda é meu neto e não foi influenciado por Otsutsuki Ishiki? Obito dissipou a marca karma e deu de ombros impotente. Vovô Madara, Ishiki é um deus. Por que ele iria querer ser seu neto? Além disso, se eu estivesse realmente sob o controle dele, por que eu me revelaria? Eu simplesmente chegaria de fininho e te apunhalaria pelas costas. A testa franzida de Madara relaxou lentamente após ouvir a explicação de Obito. No entanto, um traço de dúvida permanecia em seus olhos. Isso pode ser verdade, mas e a marca karma?
Como você explica isso? Obito exibiu a marca preta em sua mão com um sorriso. Vovô, o karma foi deixado por Ishiki, mas agora eu o dominei completamente. Ishiki não tem controle sobre mim, ele não conseguiria me influenciar mesmo se aparecesse pessoalmente. Madara começou a entender o que Obito estava pensando. Então você vê isso como uma boa notícia? Obito assentiu repetidamente, falando com convicção. Eu não só roubei a força dele como também ganhei tempo extra. Não é uma grande vitória para nós? Originalmente o plano era lançar um ataque preventivo contra Ishiki antes que ele tivesse a chance de se preparar. Era um cronograma apertado e de alto risco. Mas agora, da perspectiva de Ishiki, Obito já havia sido marcado e estava sob seu controle. Não havia mais pressa. Eles podiam até se dar ao luxo de realizar um casamento primeiro. Madara já havia aceitado quase todas as palavras de Obito. Uma última pergunta. Como você ganhou controle sobre o karma de Ishiki? Obito coçou a cabeça e deu um sorriso tímido. Bem, tudo graças ao sábio dos 6 caminhos. Eis o que aconteceu. Ele transferiu todo o crédito para o sábio dos 6 caminhos. Então Obito ofereceu outra evidência. Como a reencarnação atual de Indra, Uchiha Itachi também recebeu um presente do sábio dos 6 caminhos. Se não acredita em mim, verifique você mesmo. Ele deve ter despertado um Mangekyou Rinnegan igual ao meu. Madara assentiu pensativamente. Muito bem. Leve-me para ver Uchiha Itachi. Obito assentiu, mas então perguntou curiosamente. Vovô, você não tem medo que eu te jogue em alguma dimensão alternativa no meio do caminho? Madara riu secamente, seu tom era provocador. Você já deve ter percebido. Eu tenho maneiras de neutralizar seus poderes oculares. Obito sorriu. Eu sabia. Então vamos lá. Kamui. Em menos de um segundo, os dois apareceram milhares de metros acima do exército de Konoha. Vovô Madara, olhe, é aquele garoto com o manto do clã. Madara seguiu o olhar de Obito e viu Uchiha Itachi, junto com seu Mangekyou Rinnegan. Por que sou o único sem um Mangekyou Rinnegan? Madara soltou um bufo descontente. Que tipo de homem usa uma trança? Ele não se parece em nada com os orgulhosos homens do clã Uchiha. Por que o vovô está tão bravo? Obito ficou sem palavras. Nesse momento, Itachi pareceu sentir algo. Ele olhou para o céu. Obito riu baixinho. Parece que fomos notados. Você acredita em mim agora, vovô? Onk. Madara bagunçou o cabelo de Obito e disse com irritação fingida. Comporte-se de agora em diante, Obito. Não continue me dando surpresas como essa. Entendi, vovô Madara. Obito respondeu com uma risada. Bom. Madara sentiu, olhando para o exército de Konoha. Já que não há pressa para lidar com Ishiki, fiquem em Konoha por enquanto e descansem. Estou voltando para a base. Faremos novos planos mais tarde. Tenho que lidar com Orochimaru primeiro. Obito fez um sinal de ok para Madara. Entendi, vovô. Ele observou Madara desaparecer na distância em um clarão de luz. Obito usou Kamui para se misturar ao exército de Konoha. Itachi, percebendo a aparição repentina de Obito ao seu lado, perguntou baixinho. Obito, era Uchiha Madara agora há pouco? Obito assentiu, falando suavemente também. É complicado. Explico depois. Itachi assentiu, mas havia um significado mais profundo por trás de suas palavras. Há mais de uma coisa que você terá que explicar, Obito. Com seu Mangekyou Rinnegan, ele agora conseguia ver através dos disfarces de Obito. Ele tem o mesmo Mangekyou Rinnegan que eu, além do poder dos 6 caminhos. É difícil acreditar que eu consegui esse poder sem o envolvimento de Obito. A propósito, Obito, disse Itachi de repente. Um garoto chamado Yakushi Kabuto está me pedindo para apresentá-lo a você. Ele quer muito te conhecer. Yakushi Kabuto, hein? Obito pensou por um momento e então assentiu lentamente. Tudo bem. Capítulo 265. O exército de Konoha marchou firmemente para casa. Obito, sentindo-se um pouco entediado, olhou casualmente ao redor quando seus olhos perceberam algo que o surpreendeu. Isso é, suas pupilas se contraíram bruscamente. Ele avistou um homem alto de túnica vermelha com um sorriso travesso, tentando passar a mão pela cintura de uma mulher vestida de verde. No momento seguinte, a mulher se curvou para trás em uma demonstração inacreditável de agilidade, desviando da mão dele. Aproveitando o impulso de sua flexão para trás, ela girou uma perna por trás e a acertou no peito do homem com um chute forte. Aia! Ah! Para espanto de todos os presentes, o homem de vermelho foi arremessado para longe pela força do chute, traçando um arco perfeito no ar. Obito observou-o partir e riu divertido. Haha, a julgar pela direção em que ele está voando, o Lorde Jiraiya deve estar voltando para Konoha antes de nós. Ele abriu um sorriso ainda maior. Mas devo dizer, a cintura da Lady Tsunade, o Sr. Jiraiya com certeza vai se dar bem mais tarde. O exército logo retornou a Konoha, e Obito mal teve tempo de respirar antes de ser arrastado para o escritório do Hokage por duas figuras de aparência séria. Dentro do escritório do Hokage, Minato e Hiruzen sentaram-se com expressões solenes, seus olhos fixos em Obito. Minato segurou uma xícara de chá, e Hiruzen deu uma tragada calma em seu cachimbo, esperando pela explicação de Obito. Obito olhou para seus rostos compostos e expectantes e ficou pensativo. Como vou me safar dessa? Tenho tantos roteiros que nem sei qual usar. Após uma breve pausa, a inspiração o atingiu. Talvez eu escolha esse conjunto de falas. É perfeito para a situação. Pigarreando, ele fez uma expressão dramática. Senhor terceiro, Minato Sensei, eu queria viver uma vida simples e interagir com você como uma pessoa comum, mas parece que não consigo mais esconder minha verdadeira identidade. Tanto Minato quanto Hiruzen se inclinaram levemente para frente, suas expressões mais sérias do que nunca. Obito tem alguma identidade oculta que desconhecemos além de ser o líder da organização noturna? Com um floreio, Obito enxugou a bochecha e revelou um sorriso maroto, exibindo seus dois grandes olhos violetas. Chega de fingir, é hora da verdade. Sou o sucessor do sábio dos 6 caminhos.
O próprio grande sapo sábio me nomeou salvador deste mundo, com a missão de conduzi-lo à paz. Obito, você joga a culpa onde quer, não é? Se isso tivesse acontecido alguns dias antes, Minato e Hiruzen provavelmente teriam descartado as palavras de Obito como um absurdo. Mas agora, Obito havia derrotado sozinho um exército de milhares. Naruto e Itachi também haviam recebido recentemente o legado do sábio. Dado o momento, a declaração de Obito se encaixou muito bem com as expectativas que eles tinham dele. Isso até fez com que o comportamento excêntrico de Obito no passado parecesse lógico de repente. Criar limites de linhagem do nada? Aperfeiçoar o modo sábio sem esforço? Quanto mais incomum ele era, mais sentido fazia para um salvador. Minato e Hiruzen trocaram olhares, silenciosamente chegando a um entendimento que já haviam alcançado antes. Obito. O olhar de Minato ficou sério. Você deseja herdar a posição de Hokage e se tornar o quinto Hokage de Konoha? No momento em que Minato fez essa pergunta, foi como se o mundo inteiro tremesse de expectativa. Entretanto, sendo parte do próprio mundo, nenhum deles notou nada de estranho. Mas o sistema, ao ouvir as palavras de Minato, quase travou de tanta excitação. Está chovendo dinheiro. Está chovendo dinheiro. Jin, uma escolha foi feita. A notificação repentina em sua mente tirou Obito do choque. Ele respirou fundo e olhou para as 3 opções que o sistema oferecia. Opção 1. Aceitar a oferta de Minato para se tornar o quinto Hokage. Recompensa: 2 pacotes de técnicas divinas. Opção 2. Recusar a oferta de Minato e dizer que está mais interessado em casar com o quinto Hokage. Recompensa: estatueta de Tsunade em escala 1h01. Opção 3. Recusar a oferta de Minato e declarar que não tem interesse no cargo. Recompensa: 0,5 kcal de chakra. A expressão de Obito ficou estranha enquanto ele lia as opções. Por que parece que tem algo estranho misturado aqui? Ele não se apressou em tomar uma decisão. Em vez disso, virou-se para Minato. Minato-sensei, ser Hokage sempre foi meu sonho, mas você ainda está no auge. Minato deu um pequeno sorriso e pousou sua xícara de chá. Obito, você já deveria entender sua própria natureza. Mesmo que assumisse o posto de Hokage agora, não gostaria de ficar preso à vila. Ao ouvir isso, Obito suspirou aliviado e sorriu. Como esperado de você, Minato-sensei. Então, estou apenas assumindo o título, certo? Obito já havia descoberto as intenções de Minato e Hiruzen. Derrotar um exército de 40.000 homens lhe dera fama e influência. Na situação atual, usar isso em benefício de Konoha era a decisão lógica. Minato assentiu levemente e depois balançou a cabeça. Pelos próximos anos, Lorde Terceiro e eu cuidaremos dos assuntos diários da vila em seu nome. Mas chegará um momento em que você terá que tomar as rédeas e carregar o fardo de proteger Konoha. Suportar a vontade do fogo. Obito, você está disposto a assumir essa responsabilidade? Sistema, eu escolho a opção 1. Depois de pensar cuidadosamente, a expressão de Obito tornou-se solene. Estou disposto, Minato-sensei. Minato e Hiruzen sorriram satisfeitos. Hiruzen deu uma tragada em seu cachimbo, rindo baixinho. Excelente, Obito. Você não decepcionou nem a mim nem a Minato. Não precisa se preocupar com as formalidades. Deixe tudo comigo e com o Minato. Com essas palavras familiares, Obito de repente levantou a mão. Senhor Terceiro Minato-sensei, tenho uma pergunta. Estou planejando meu casamento ultimamente. Você acha melhor fazer o casamento antes ou depois de toda essa cerimônia do Hokage? Minato pensou por um momento e olhou para Hiruzen em busca de sua opinião. Acho que seria melhor depois da sucessão de Obito. O que você acha, Lorde Terceiro? Hiruzen assentiu pensativamente, exalando uma nuvem de fumaça. Acho que deveríamos combinar os 2 eventos. Combiná-los? Minato perguntou, surpreso. Sim, disse Hiruzen com um sorriso. Um retorno vitorioso, a nomeação de um herói e o casamento do Hokage. Esses 3 eventos seriam suficientes para levantar o ânimo de toda a vila. Poderíamos fazer uma grande celebração que toda a vila poderia aproveitar. Então Hiruzen se virou para Obito com uma risada calorosa. Claro, essa é apenas uma sugestão minha. A decisão final cabe a você, Obito. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 266. Embora o que você está dizendo faça algum sentido, parece que você só quer economizar dinheiro. Se cortarmos os custos da cerimônia, só teremos que dar um presente em troca. Obito resmungou internamente antes de concordar e responder. Não tenho nenhuma objeção. Vamos seguir a decisão do terceiro Hokage. Hiruzen assentiu satisfeito e não disse mais nada. Minato, que estava por perto, sorriu e retomou a conversa. Então é isso. Não há mais nada a discutir, então vá descansar. Se não fosse algo sério e você não fosse tão esquivo, nem eu nem o terceiro teríamos arrastado você até aqui desse jeito. Hahaha. Obito riu baixinho e se levantou. Tudo bem então, vejo vocês 2 mais tarde. Depois que Obito saiu do escritório, Hiruzen deu uma longa tragada em seu cachimbo e não pôde deixar de suspirar de admiração. Dizem que os heróis nascem jovens. Na idade dele eu não tinha conquistado absolutamente nada. Minato, você realmente treinou um bom discípulo. Isso também me deixa orgulhoso. Minato acenou com as mãos de forma humilde. Você é muito gentil, Lorde Terceiro. Na verdade, nós, os mais jovens, crescemos sob sua orientação. Com esses elogios mútuos trocados, os sorrisos dos 2 homens se aprofundaram. Hiruzen continuou com um sorriso. Quando Obito assumir o cargo de Hokage, nossos laços com Kirigakure e Yoru só ficarão mais fortes. Além disso, podemos unir a vila de Yoru em uma aliança, ajudando no desenvolvimento futuro de Konoha. A expressão de Minato ficou séria. Exatamente. E com esta recente grande vitória, Konoha está em uma posição privilegiada para expandir sua influência pelo mundo shinobi. Fora do escritório do Hokage.
Obito estava praticamente dançando de excitação, parecendo uma criança que ganhou um brinquedo novo. Hokage. Em breve eu, o Uchiha Obito, serei o quinto Hokage. Imitando o movimento característico de Itachi, ele pulou em um poste de energia e olhou para a vila que logo seria sua para liderar. Meu sonho finalmente está se realizando, ele murmurou para si mesmo. Mas antes de me tornar Hokage, há algumas dívidas não resolvidas para saldar. Deixando para trás um clone das sombras, o corpo real de Obito foi direto para a Terra dos Campos. A aldeia de Yoru. Kakuzu estava sentado em seu escritório minimalista, revisando meticulosamente os registros financeiros do ano. Depois de perceber que seu trabalho administrativo trazia mais riqueza do que fazer missões, Kakuzu parou de aceitar empregos completamente. Em vez disso, ele construiu um escritório usando técnicas de liberação da terra e agora trabalhava do amanhecer ao anoitecer, apenas com as finanças da aldeia. Até o capitalista mais implacável choraria com sua dedicação. Depois de conferir os livros contábeis dezenas de vezes, Kakuzu fechou o livro de contas, seus olhos brilhando com intenção assassina. Parece que há uma discrepância de algumas moedas. Nesse momento, alguém entrou em seu escritório, despreocupado e sorridente. Olá, ministro das Finanças. Trabalhando duro, Kakuzu virou-se lentamente, seus olhos verdes e brilhantes fixos no visitante. Seu tom era inexpressivo. Líder, estou ocupado. O que você quer? Ignorando o tom de Kakuzu, Obito foi direto ao ponto. A pessoa que eu pedi para você encontrar. Alguma novidade? Kakuzu assentiu e tirou um pergaminho de uma gaveta quebrada, jogando na mesa trêmula. Zabuza e Aku avistaram o alvo em algum lugar no País das Ondas. Parece que o alvo os notou, mas não atacou nem se preocupou em esconder seus movimentos. Obito pegou o pergaminho e assentiu pensativo. Quando Obito estava prestes a sair, ele se virou. Assumirei o cargo de Hokage em breve. Descubram como a vila de Yoru e Konoha podem trabalhar juntas para garantir maiores benefícios para ambos os lados. Preparem 3 propostas práticas antes da nossa próxima reunião. Os olhos verdes de Kakuzu se estreitaram. Um lampejo de emoção cruzou sua expressão fria. Já estou sentindo o cheiro do dinheiro. Pode deixar comigo. Com um aceno final, Obito desapareceu. Terra das Ondas. Em uma pequena vila tranquila, uma jovem de cabelos negros longos e esvoaçantes estava no mercado comprando ingredientes para o jantar. Sua beleza era impressionante, e seu corpo era cheio e gracioso. Vamos comer peixe hoje à noite. Talvez combiná-lo com alguns brotos de bambu, ela refletiu. Depois de juntar as compras, ela cantarolou uma melodia alegre enquanto caminhava para casa por um caminho tranquilo. Um sorriso feliz iluminou seu rosto. Ver Mayukun todos os dias me deixa tão feliz. Mas de repente, uma voz fria cortou o ar atrás dela. Você parece feliz, mas uma vida tranquila e pacífica como essa realmente lhe pertence? Aquela que um dia causou caos e não mediu esforços para atingir seus objetivos, será que ela realmente consegue se contentar com uma vida comum? O corpo da mulher tremeu, e sua cesta caiu no chão com um baque estrondoso. O peixe que ela acabará de comprar caiu inerte na terra, ofegante. Então finalmente chegou o dia, pensou ela amargamente enquanto se virava lentamente. Eu deveria ser grata pelo tempo que passei ao lado de Mayukun, refletiu ela. Mas ainda queria poder ficar com ele para sempre. De frente para Obito, ela fez uma leve reverência e falou sinceramente. Obrigado por me poupar esses últimos anos, primo. Sou profundamente grato. O olhar penetrante de Obito não vacilou enquanto a encarava. Ele viu paz, arrependimento, preocupação e saudade. Mas nenhum traço de medo ou ódio. Sua testa franziu enquanto suas palavras gélidas saíam de seus lábios. Então você sabe por que estou aqui. É hora de se redimir, Uchiha Setsuna. Setsuna baixou os olhos. Com um suspiro suave respondeu, sei que pequei profundamente. Estou disposta a morrer como expiação. Por favor, prima, conceda-me isso. Não fique triste por mim, Mayukun. Um dia, quando as tempestades chegarem, você encontrará um novo guarda-chuva. Obito zombou. A morte é o castigo mais leve que eu poderia dar. Se eu realmente quisesse te punir, começaria com aquele seu namoradinho. Você não concorda? Ao ouvir essas palavras, o rosto de Setsuna empalideceu. Ela caiu de joelhos. Por favor, primo. Isso não tem nada a ver com Mayukun. Eu imploro, não desconte meus erros nele. Obito deu um passo à frente, elevando-se sobre ela. Um sorriso cruel surgiu em seus lábios. Setsuna, você não está em posição de negociar comigo. Capítulo 267. Droga, o peito dessa mulher é enorme, igual ao peso dos seus pecados. Os olhos de Obito se estreitaram enquanto ele pensava cruelmente. Um lampejo de pânico brilhou nos olhos de Setsuna. Primo, por favor, poupe Mayuko. Se tiver alguma queixa, desconte em mim. Obito olhou para Setsuna, que suplicava. De repente, ele sorriu e a frieza em seu rosto desapareceu. Tudo bem, tudo bem. Eu só estava brincando com você. Se eu realmente tivesse a intenção de matar vocês dois, vocês já estariam mortos agora. Ele estendeu a mão para ajudar Setsuna a se levantar, sorrindo maliciosamente. Sempre fui claro sobre meus ressentimentos. Embora você e eu nunca tenhamos concordado. Mas já que você salvou a vida de Sakumo, eu pouparei a sua em troca. Com a ajuda de Obito, Setsuna se levantou, olhando para ele com descrença, uma ponta de esperança oculta brilhando em seus olhos. Sério, primo? Mayukun talvez. Eu ainda tenho uma chance de envelhecer com você. Obito assentiu, seu sorriso ficando cada vez mais largo até quase alcançar suas orelhas. Hahaha. Claro que é verdade. Mas essa é apenas uma dívida quitada. Ainda faltam 2. O corpo de Setsuna ficou tenso instantaneamente. Obito, no entanto, a ignorou e continuou falando em seu próprio ritmo. Dizem que olho por olho, dente por dente. Você tirou um dos olhos do meu professor, então eu tiro um dos seus.
Você tentou usar Genjutsu para tomar meu corpo. Não posso tomar seu corpo, mas posso tomar outro olho. Enquanto ele falava, o sorriso no rosto de Obito tornou-se gelado, como se tivesse sido encharcado de gelo. Vou arrancar os seus 2 olhos e então ficaremos quites. O que você diz, Uchiha Setsuna? Setsuna ficou em silêncio por um longo tempo antes de finalmente concordar com grande dificuldade. Eu estou disposto a oferecer os 2 olhos para expiar os pecados dela. Obito assentiu com a voz indiferente. Bom, naquele momento ele pareceu encarnar o próprio Danzo. Suas mãos se moviam com precisão e crueldade, alcançando diretamente as órbitas oculares de Setsuna. Sangue espirrou. 2 olhos vermelhos do Sharingan caíram na palma da mão de Obito. Setsuna cerrou os dentes com força, engolindo o grito de dor que ameaçava escapar. Sangue escorria de suas órbitas oculares vazias, escorrendo pelo seu rosto. Ela se curvou levemente na cintura, sua voz tremendo enquanto falava. Obito, obrigado, primo, por poupar minha vida. Mas então, de repente, ela sentiu a mão de Obito tocar sua bochecha. Percebendo algo em um instante, Setsuna deu um sorriso triste e fechou seus olhos agora vazios. Então, ele nunca teve a intenção de me deixar ir. Ele só queria remover minha ameaça primeiro e depois. Setsuna, você deveria se considerar sortuda, disse Obito suavemente. Hein? Setsuna ficou atordoada. Se você tivesse tentado usar seu dojutsu em mim agora mesmo, eu realmente teria te matado. Isso não é o que eu esperava. Mas se você não vai me matar, então por que está tocando meu rosto? Confusa, Setsuna abriu os olhos, apenas para ver Obito se virando para sair. Espera aí. Por que eu ainda consigo enxergar? Uma percepção atingiu Setsuna como um raio. Primo, você me deu um novo par de olhos? Obito olhou para ela, mas não respondeu diretamente. Em vez disso, disse com indiferença. De agora em diante, estamos quites. Você e Mayu não fizeram nada para prejudicar Konoha. Onde vocês vão a partir daqui depende de vocês dois. Com isso, Obito se virou e foi embora sem olhar para trás. Ele ainda tinha outro lugar para estar. Observando a silhueta de sua prima desaparecendo, Setsuna sentiu uma onda de emoções surgir em seu coração. Obrigado, primo. Plop plop. O peixe que havia saltado da cesta de vegetais mais cedo ainda lutava teimosamente contra seu destino, batendo-se violentamente no chão. Observando isso, um pensamento ocorreu a Setsuna. Ela se agachou, segurou cuidadosamente o peixe com as 2 mãos e o soltou no riacho próximo. O peso que ela carregava há tanto tempo em seu coração finalmente desapareceu. Ela soltou um suspiro de alívio. Limpando delicadamente o sangue do rosto, ela pegou a cesta de vegetais novamente e caminhou rapidamente de volta para sua pequena casa. Ela mal podia esperar para contar as boas novas a Mayu-kun. Na casa de Setsuna e Mayu. Assim que viu sua esposa retornar, Mayu sorriu e perguntou. Setsuna, o que vamos jantar hoje à noite? O corpo de Setsuna enrijeceu. Só então ela se lembrou que tinha acabado de liberar o ingrediente principal de volta no rio. Sentindo-se culpada, ela só conseguiu dizer. Vamos comer brotos de bambu fritos hoje à noite. Mayu, Setsuna colocou a cesta na cozinha, então se virou e abraçou Mayu rindo. Mayu-kun, se você tivesse a chance, você gostaria de voltar para Konoha? Mayu olhou para ela, confusa. Por que você está perguntando isso de repente? Setsuna sacudiu seu braço de brincadeira e disse com uma voz doce. Ah, só curiosidade. Vamos, me responda. Coçando a cabeça, Mayu respondeu honestamente. Bem, claro que voltar seria legal, mas enquanto eu estiver com você, não importa onde. Antes que ele pudesse terminar, Setsuna o silenciou com um beijo. Mayu-kun, vamos voltar para Konoha. Mayu, hein? Vila Megakuri. Dentro do escritório do líder da aldeia, um jovem apareceu de repente, pegando o líder desprevenido. Ora, já faz um tempo. O que te traz aqui hoje? Sente-se e espere um pouco. Vou chamar Yaiko e Konan. Quando Nagato estava prestes a se levantar, Obito agarrou sua manga. Sua expressão era um pouco séria. Nagato, não ligue para eles ainda. Tem uma coisa que preciso conversar com você, a sós. Nagato lançou-lhe um olhar estranho, mas assentiu, apontando para a cadeira à sua frente. Tudo bem. Seja o que for, sente-se e me conte. Obito sentou-se e tirou um pequeno frasco de sua capa, colocando-o na mesa de Nagato. Dentro havia 2 Sharingan vermelho sangue. Nagato franziu a testa. O que é isso? Obito girou o frasco entre os dedos e falou em voz baixa. Estes são os olhos da pessoa que pegou seu Rinnegan. A expressão de Nagato escureceu. Você matou aquela garota? Obito balançou a cabeça, hesitando por um momento antes de responder. Tirei os 2 olhos dela, mas escolhi poupar sua vida. Se você acha que fui muito indulgente, posso voltar e terminar o trabalho. Nagato soltou um suspiro profundo. Não, Obito. Deixe isso acabar aqui. Não importa quão justificada a vingança possa parecer, ela só gera mais ódio. Cria um ciclo interminável de vingança. Ela é tão vítima quanto eu fui. Deixa pra lá. Capítulo 268. Obito assentiu e disse. Tudo bem, vou seguir o que você diz. Ele se levantou e caminhou lentamente em direção a Nagato. Sob o olhar confuso de Nagato, Obito levantou a mão e afastou sua franja. Olhando para a órbita vazia onde antes ficava o olho esquerdo de Nagato, Obito falou suavemente. Posso ajudar você a restaurar esse olho agora. Você quer o Mangekyou Sharingan daquela mulher ou quer ter seu próprio olho de volta? Nagato pareceu surpreso. Levantou a cabeça para olhar para Obito e perguntou. Isso é realmente possível? Não vai lhe causar nenhum mal, vai? Obito sorriu.
De jeito nenhum. É apenas uma simples aplicação da liberação Yin Yang. No máximo, vai drenar um pouco de chakra, mas vou comer uma refeição grande hoje à noite e vai ficar tudo bem. E liberação de Yin Yang? Será que Obito? Ao ouvir essas palavras, Nagato examinou Obito cuidadosamente, e foi então que ele viu através de seu disfarce. Os olhos de Obito não eram nada mais que um par de rinegas com tomoe girando em suas profundezas. Percebendo o olhar de Nagato, Obito falou com uma expressão complicada. É uma longa história. Assim que eu restaurar seu olho esquerdo, explicarei tudo a você. Nagato pensou por um momento antes de concordar. Tudo bem. Após um breve silêncio, ele disse lentamente. Não quero mais usar os olhos de outra pessoa. Quero os meus de volta. Obito colocou a mão sobre a órbita vazia do olho de Nagato e perguntou novamente. Tem certeza? Sem hesitar, Nagato respondeu. Tenho certeza. Faça isso. Obito assentiu levemente e ativou a liberação Yin Yang. A liberação Yin governa o espiritual, moldando a forma a partir do informe. A liberação Yang governa o físico, dando vida a essa forma. Do nada, ele cria todas as coisas e lhes concede vida. Tal é o poder da liberação Yin Yang. Obito retirou a mão e sorriu. Certo. Experimente. As coisas parecem claras ou você está se sentindo tonto? Nagato olhou ao redor por um tempo antes de suspirar com emoção genuína. Ter os dois olhos é muito mais confortável. Não preciso mais virar a cabeça para os lados para olhar as pessoas. Dizendo isso, ele resmungou com alguma frustração. Você não acreditaria. Metade das pessoas da vila costumava dizer que eu estava agindo de forma arrogante porque nunca olhava diretamente para elas. Haha, o Deus não olha as pessoas nos olhos absolutamente perfeito. Obito não conseguiu se conter e caiu na gargalhada. Hahaha. Desculpe. Eu sei que não deveria estar rindo, mas não consigo evitar. Nagato estalou a língua irritado. E esse pirralho? Ele está realmente curtindo meu infortúnio. Ele enfiou a mão numa gaveta e tirou um espelho, olhando seu reflexo. Enquanto seus dedos percorriam suas íris agora escuras, uma onda se agitou em seu coração. Eu tenho os mesmos lindos olhos negros que a mamãe. Depois de um longo silêncio, Nagato guardou o espelho e voltou seu olhar heterocromático para Obito. Tudo bem. Agora me fale sobre esses seus olhos. A expressão de Obito tornou-se solene e ele falou em voz baixa. Mesmo que você não tivesse perguntado, eu teria contado. Porque esse assunto envolve a pessoa que uma vez usou você como peão, o Uchiha Madara. Nagato. Tudo começou com meu primeiro encontro com o Uchiha Madara, um encontro que levou a negociações, e depois a uma batalha. Conforme Obito narrou, suas palavras pintaram uma história vívida e dramática na mente de Nagato. Através de inúmeras lutas de inteligência e poder, percebi que até mesmo Madara era apenas mais um peão, manipulado por outra pessoa. Nagato. Por algum motivo, ele de repente teve a estranha sensação de que fazia parte de um ciclo interminável de manipulação. E esse sentimento só se aprofundou quando Obito passou a explicar sobre Zetsu Negro, sobre Kaguya Otsutsuki, e sobre o clã Otsutsuki que era ainda mais assustador que a própria Kaguya. Quando Obito terminou, a cabeça de Nagato estava girando e sua expressão gradualmente ficou entorpecida. Deixe o mundo acabar logo. Estou exausto. Após uma breve pausa, dando tempo para Nagato processar tudo, Obito continuou. Mais tarde, nós dois unimos forças e frustramos os planos de Kaguya, tomando seu poder para nós. Mas depois de tudo isso, eu simplesmente não consegui matar Madara. Com isso, Obito suspirou, sua voz carregada de emoção. Você me culpa por isso? Um leve sorriso surgiu nos lábios de Nagato. Ele deu um tapinha no ombro de Obito e disse. Como eu poderia culpar você? Mesmo que nossos papéis estivessem invertidos, eu teria feito a mesma escolha porque foi a decisão certa. O passado deve ficar no passado. Essa corrente de ódio e dor. Deixe-me ser aquele que a quebra. Os olhos de Obito tremeram de emoção, e ele não pôde deixar de suspirar de admiração. Não é de se admirar que Lord Jiraiya tenha escrito um livro inspirado em você, esperando que ele pudesse mudar o mundo. Nagato riu e provocou. Se você não está falando de Isha Isha Paradise, então sim, O Conto do Ninja Corajoso é um livro que eu gosto bastante. A era de compreensão mútua sobre a qual meu mestre escreveu. Eu também anseio por ela. Mesmo que pareça impossível, se é algo em que meu professor acreditava. Então, como seu discípulo, só posso ter uma fé inabalável. Com tudo esclarecido entre eles e Nagato tendo compreendido completamente, Obito finalmente sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seu coração. Seu sorriso travesso de sempre retornou. A propósito, tenho boas notícias para você. Eu posso estar prestes a me tornar Hokage. Enquanto isso, na base de Uchiha Madara, Orochimaru estava fugindo em completa desgraça. Mas não importava para onde ele corresse. Madara sempre aparecia bem na frente dele, bloqueando seu caminho. Com uma expressão feia, Orochimaru falou. Madara-sama, não tenho intenção de me opor a você. Por favor, apenas me deixe ir. Madara ignorou seu apelo e falou friamente. Pense cuidadosamente sobre o que acabei de lhe dizer, e então reflita adequadamente sobre isso. Orochimaru soltou uma risada amarga, sua voz cheia de desespero. Eu realmente não entendo do que você está falando, Sr. Madara. Madara colocou uma mão na cabeça de Orochimaru, apertando-a gradualmente. Nesse caso, você nunca escapará desse ciclo, porque seu destino já está em minhas mãos. Permaneça preso nesse ciclo, até que você finalmente veja e aceite seu verdadeiro eu. E com isso, os dedos de Madara se fecharam, esmagando o crânio de Orochimaru. Ah! Orochimaru soltou um grito, mas no instante seguinte, ele se viu ali completamente ileso, e Madara estava bem na frente dele mais uma vez, falando no mesmo tom frio. Pense cuidadosamente sobre o que acabei de lhe dizer, e então reflita adequadamente sobre isso. O rosto de Orochimaru se contorceu de horror. O que é isso? No mundo real,
Madara colocou uma mão na cabeça de Orochimaru, com um sorriso zombeteiro nos lábios, afagos na cabeça e uma rejeição firme. Chega de brigas. Com apenas um simples toque, ele ativou uma técnica proibida do clã Uchiha, Izanami, um dojutsu aterrorizante que prendia seu alvo à força em um loop infinito, até que ele reconhecesse seu verdadeiro destino. Se não o fizessem, permaneceriam presos para sempre. Como preço por lançar essa técnica, o olho direito de Madara escureceu e perdeu toda a luz. Mas ele não se importou. Arrancando casualmente o olho agora cego, ele o jogou de lado. Então colocou a mão sobre o encaixe vazio e ativou a liberação Yin Yang. Momentos depois, um novo olho direito apareceu. Embora ainda não tivesse aberto, era completamente seu. E dentro dele, havia infinitas possibilidades. Capítulo 269. Madara relembrou uma lembrança antiga e há muito enterrada, murmurando para si mesmo. O princípio por trás do despertar do Sharingan reside em flutuações emocionais extremas, que estimulam o cérebro a produzir um tipo especial de chakra. Esse chakra então atua nos nervos ópticos, alterando o estado dos olhos. Se bem me lembro, essas flutuações se originam no lobo frontal, transmitindo-se para as áreas corticais em ambos os lados da fissura calcarina no lobo occipital. Naquela época, o clã Uchiha conduziu uma extensa pesquisa sobre o mecanismo de despertar dos olhos em preparação para a guerra. Os líderes do clã imaginaram um futuro onde cada membro Uchiha poderia despertar seu Sharingan. Se esse sonho se tornasse realidade, os Uchiha seriam invencíveis, imparáveis por qualquer força. No entanto, essa grande visão permaneceu apenas isso, uma visão. Porque o cérebro humano era simplesmente muito frágil. Levar isso longe demais pode facilmente levar à autodestruição. Depois de sacrificar mais de 100 cobaias, o experimento foi encerrado à força e classificado como ultra-secreto. Mas agora Madara estava pronto para testar isso em si mesmo, usando um atalho para despertar seus olhos. Meu controle de chakra é preciso até nos mínimos detalhes, e meu corpo há muito ultrapassou os limites humanos. Além disso, tenho a liberação de Yin Yang para me proteger. Não deve haver problemas. Madara, destemido como sempre, não tinha intenção de recuar. Ele manipulou cuidadosamente seu chakra, conectando-o à rede de vasos sanguíneos do cérebro. Então, sem hesitar, esfaqueou direto no lobo frontal. No momento seguinte, uma onda de chakra peculiar jorrou de seu lobo frontal. Ela viajou pelos nervos ópticos, indo em direção ao seu olho direito. Está funcionando. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Madara. Seus olhos escuros estavam manchados com um tom vermelho, e com o som familiar de ativação, um único tomoe emergiu. De novo, ele aumentou a espessura dos fios de chakra em seu cérebro e atingiu seu lobo frontal mais uma vez. Jin. Com outro som de ativação, o segundo tomoe apareceu. Então veio o terceiro. Em apenas algumas respirações, Madara transformou seu olho direito, que antes era normal, em um Sharingan de 3 tomoe totalmente desenvolvido. Ele conseguiu sem esforço o que a maioria dos Uchiha passou a vida inteira buscando. E ainda assim, Madara não se sentiu satisfeito. Em vez disso, suas sobrancelhas franziram profundamente. Este é o meu limite. Meus caminhos de chakra já estão sobrecarregados só de chegar a 3 tomoe. Mas esse nível de estimulação de chakra não é suficiente para despertar o Mangekyou Sharingan. Logo, porém, sua expressão relaxou. Se esse método não funcionar, então vou tentar outra coisa. Deixe-me pensar. Entendi. Por que não usar o poder do 10 caudas para tecer uma ilusão completamente realista? Ele poderia alterar sua consciência, modificar sua percepção e apagar temporariamente suas memórias que levaram àquele evento. Então, ao reviver aquele momento como seu eu passado, ele enfrentaria novamente sua experiência mais desesperadora e agonizante. Desde que eu pré-defina a técnica e suprima o poder do 10 caudas antes da ativação, isso deve funcionar. Madara murmurou baixinho, seus olhos brilhando de ansiosa expectativa. Dentro da casa de Konan, Yaiko olhou boquiaberto para Nagato, chocado. O quê? Obito está prestes a se tornar Hokage? Nagato, exasperado, empurrou o rosto de Yaiko para longe. Se você tem algo a dizer, diga a ele, não a mim. Por que você está me olhando desse jeito? Yaiko coçou a cabeça e soltou uma risada calorosa. Você pode me culpar? Esses seus olhos sempre chamam minha atenção. Yaiko. Nagato levantou a mão e puxou-o para si com o Banshou Tenin, bagunçando o cabelo de Yaiko em um desastre espetado. Nagato. Como não era de se estranhar, Yaiko rugiu de volta, abrindo a boca e liberando uma liberação de água. Onda selvagem de água, atingindo completamente o rosto de Nagato. Yaiko. Nagato. Konan revirou os olhos e empurrou os dois para o lado sem cerimônia. Virando-se para Obito, ela suspirou. Obito, você passa todos os dias com esses dois idiotas. Consegue imaginar o meu sofrimento? Obito assentiu solenemente. Acho que entendi. O peso da sua bolsa. Agora eu sinto. Yaiko e Nagato trocaram olhares, ambos zombando e desviando o olhar. Tic. De qualquer forma, Obito. Konan de repente se lembrou de algo e olhou para Obito com curiosidade. Você não disse que tinha duas boas notícias? Qual é a outra? Yaiko também voltou sua atenção para Obito, enquanto Nagato apenas sorriu com conhecimento de causa. Vendo a expressão ansiosa e curiosa de Konan, Obito decidiu dizer isso diretamente. Vou me casar em breve. Yaiko. Konan. Esse era o pensamento compartilhado em ambas as mentes. Enquanto o encaravam com inveja, ciúmes e ressentimento, Obito sorriu triunfantemente. Vocês não estão ficando mais jovens. Não deveriam começar a pensar em se estabelecer? Se esta fosse minha vila, vocês dois já seriam considerados velhos solteiros. Yaiko lançou um olhar rápido para Konan antes de se endireitar e falar com retidão. O mundo do shinobi ainda é instável. Como eu poderia ter tempo para romance? Konan revirou os olhos com tanta força que quase caiu. Tudo bem. Então fique solteira. Nagato e eu vamos nos casar primeiro. Certo, Nagato? Nagato sorriu levemente e assentiu.
De fato. Não pretendo ser tão teimoso quanto Yaiko. Yaiko imediatamente investiu contra Nagato, passando um braço em volta do seu pescoço e puxando-o para um estrangulamento. Nagato, seu traidor. Enquanto isso, Kona esfregou as mãos com os olhos brilhando enquanto se virava para Obito. Obito, já que você está aqui, que tal algumas rodadas hoje à noite? Obito hesitou, parecendo um tanto em conflito. O líder da vila, o secretário e o futuro Hokage de Konoha. Todos reunidos à noite para jogar? Isso não parece apropriado, não é? Por um breve momento todos ficaram em silêncio, perdidos na nostalgia. Mas então, um sorriso travesso se espalhou pelo rosto de Obito. A menos que você me deixe embaralhar as cartas hoje à noite. Caso contrário, voltarei para Konoha para jogar pôquer com Rin. E assim, os quatro tiveram uma noite fantástica juntos. No dia seguinte, bocejando, Obito caminhou pesadamente de volta para Konoha. Depois de uma batalha que durou a noite toda, até as células Hashirama tiveram seus limites. Se Itachi não estiver em missão, ele deve estar na sede da Anbu por volta dessa hora. Com esse pensamento em mente, ele foi em direção a Anbu. Assim que ele chegou à entrada, um adolescente saiu. Ele tinha cabelos grisalhos claros, óculos redondos e um ar de maturidade para sua idade. Ao ver Obito, o garoto imediatamente se curvou respeitosamente. Obito-senpai, é uma honra conhecê-lo. Enquanto Obito ponderava por um momento, o garoto permaneceu curvado na cintura sem se endireitar. Vendo isso, Obito gesticulou para que ele se levantasse, com curiosidade brilhando em seus olhos. Você é Yakushi Kabuto, certo? Itachi mencionou que você queria me conhecer? Kabuto ajustou os óculos e assentiu. Sim, Obito-senpai. Obito estalou a língua e apontou para um bosque próximo. Não há momento melhor que o presente. Vamos conversar lá. Para ser sincero, estou realmente curioso. Por que você me tem em tão alta conta? Capítulo 270. Konogakakuri. A caminho de um bosque isolado, conduzindo um garoto, Obito chamou a atenção de muitos shinobi que passavam. Obito-sama, eu quero ter filhos seus. Obito-sama, você parece cheio de energia hoje. Obito, sempre tranquilo, respondeu com um sorriso, cumprimentando cada um deles. Bom dia, senhorita. Desculpe, não gosto de caras muito musculosos. Você também. Você parece muito animado. Depois de chegar ao bosque, Obito preguiçosamente desabou em uma cadeira de madeira, cruzando uma perna sobre a outra e balançando levemente. Ah, essa é a vida. Ele olhou para Kabuto, que estava parado, rígido, parecendo um tanto inquieto. Dando um tapinha no assento ao lado dele, Obito sorriu. Vamos, sente-se e converse. Você aí parado está me deixando nervoso. Kabuto ajustou os óculos, sorrindo timidamente. Tudo bem, senpai. Se você insiste, eu não vou recusar. Alisando suas roupas, ele sentou-se cuidadosamente ao lado de Obito, com uma postura reservada e cautelosa. Vendo isso, Obito achou graça. Esse garoto é surpreendentemente obediente. Nada comparado ao gênio arrogante e intocável da minha vida passada. Kabuto parecia estar organizando seus pensamentos, hesitando por um longo tempo antes de finalmente falar. Obito-senpai, a razão pela qual eu o respeito tanto é porque tenho uma grande dívida com você. Obito levantou uma sobrancelha, surpreso. Até onde ele se lembrava, ele nunca havia interagido com Kabuto antes. Curioso, ele esperou pela explicação. Você pode achar isso estranho, mas por favor, deixe-me explicar. Kabuto ajustou os óculos, um olhar nostálgico cruzando seu rosto. Eu era um órfão de guerra, acolhido pelo diretor Nono Yakushi, que me encontrou e me demonstrou gentileza. Ela me deu seu sobrenome e seus óculos, e mais importante, um lar. Para mim, ela era como uma mãe e me tratava como filho. A seguir está a memória de Kabuto. Morando com a mãe no orfanato, todos os dias eram cheios de calor e alegria. Ela estava sempre ocupada, mas não importava o que acontecesse, ela arranjava tempo para me visitar e me ensinar ninjutsu médico. Haha, eu sempre soube que eu era o favorito dela. Ela sempre me dizia que eu tinha talento, que um dia eu me tornaria um grande herói que poderia trazer paz ao mundo. E toda vez que ela me elogiava, eu me deleitava naquela felicidade por muito, muito tempo. Se ao menos aqueles dias de paz pudessem durar para sempre. Mas hoje, aquele homem desprezível, Shimura Danzo, veio novamente. Ele sempre ameaçou cortar o financiamento do orfanato, chegando até a sugerir sua dissolução completa, forçando a mãe a realizar missões mortais sob coação. A guerra tinha acabado de terminar, mas ele queria que ela se infiltrasse em Iwagakure como espiã. Todos sabiam que naquele momento, os ninjas de Iwa destruiriam qualquer shinobi de Konoha se tivessem a oportunidade. Fim da memória. Danzo descobriu que eu tinha ouvido e me forçou a entrar em suas fileiras. Naquela época eu não entendi. Ele só me via como uma medida extra para controlar a mãe. A luz do sol refletia nos óculos de Kabuto, um brilho frio em seus olhos. A partir de então, minha mãe e eu só conseguíamos nos comunicar por cartas, nossa única maneira de manter viva a imagem uma da outra. Mas depois descobrimos que Danzo estava alterando meus registros o tempo todo, para garantir que ela nunca mais me reconheceria. Virando-se para Obito, o olhar de Kabuto escureceu. Acredito que você já consegue adivinhar por que Danzo fez isso. Obito soltou um longo suspiro. Danzo, você nunca faz nada remotamente humano, não é? Então, por que eu matei Danzo? Você acredita que eu lhe fiz um grande favor? Kabuto assentiu firmemente. Talvez para você tirar a vida dele tenha sido uma questão simples, mas aquele único ato salvou a mim e a mamãe. Graças a você, conseguimos nos reunir e escapar do destino trágico que Danzo planejou para nós. Tendo finalmente desvendado o mistério, Obito deu um tapinha no ombro de Kabuto com um sorriso. Honestamente, quando matei Danzo, eu não tinha ideia de nada disso. Então realmente você não precisa se sentir tão em dívida comigo. Kabuto balançou a cabeça com uma expressão solene. Obito-senpai, tanto minha mãe quanto eu o consideramos nosso salvador há muito tempo.
Se precisar de alguma coisa, é só dizer. Atenderemos você sem hesitar. Obito brincou com os dedos pensativamente. Olhando para o sincero e devotado Kabuto, ele caiu em contemplação. Kabuto, assim como Orochimaru, é um talento inestimável. Na minha vida passada, ele estava praticamente no nível de um cientista de ponta. Já que tenho essa chance, por que não recrutar ele e aquela loira inteligente? Tomando uma decisão, Obito falou lentamente. Você não precisa me servir, mas tenho uma proposta para você. Kabuto piscou confuso. Uma proposta? Vejo um potencial imenso em você, Yakushi Kabuto. Com a orientação adequada, você poderá realizar grandes feitos. Já que o destino nos uniu, deixe-me perguntar-lhe. Você se tornará meu aluno? O primeiro discípulo de Uchiha Obito? A oportunidade de treinar com alguém poderoso como Obito era algo que inúmeros shinobi sonhavam. Sem hesitar, Kabuto se levantou e fez uma profunda reverência. Sensei, por favor, aceite os respeitos deste discípulo. Obito observou-o se curvar com satisfação. Esse garoto entendeu. Nada mal, nada mal. Vou me certificar de cultivar o potencial dele adequadamente. Ajudando Kabuto a se levantar, ele riu muito. A Anbu é um desperdício dos seus talentos. De agora em diante você vai me seguir. Kabuto assentiu imediatamente. Não tenho objeções. Deixo tudo a critério do sensei. Obito deu um leve toque no pulso de Kabuto, deixando para trás um selo infundido com chakra senjutsu refinado. Kabuto estudou a marca com curiosidade. Sensei, isso é um teste. Se você conseguir compreender o poder deste selo antes que ele se desvaneça, eu o reconhecerei plenamente como meu discípulo. Os olhos de Kabuto brilharam com determinação. Entendo. Vou passar por essa provação e provar meu valor. Obito sorriu. Ótimo. Tenho grandes expectativas para você. Agora volte e concentre-se no seu treinamento. Eu cuido da sua saída da Anbu. Kabuto curvou-se respeitosamente. Entendido, sensei. Vou me retirar. Observando partir, Obito assentiu em aprovação. Esse garoto é um cara legal. Definitivamente vale a pena mantê-lo por perto. Espreguiçando-se preguiçosamente, Obito voltou para a sede da Anbu, onde logo capturou um Itachi selvagem e partiu para Kirigakuri para ver seu querido irmãozinho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.